Ora sim, pastor. Já. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças porque a tua graça realmente nos basta, teu amor incondicional, tuas misericórdias, teu poder, o teu amor. Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, por esse momento que nós, mesmo em quarentena, podemos acessar a tua palavra através dos irmãos, compartilhar com os irmãos. E te agradecer, ó Pai, porque o Senhor dá sabedoria, dá direção aos teus servos para conduzir a tua palavra, para que se chegue até aos nossos lares, ó Pai. Seja com o pastor agora, que irá trazer a tua palavra, ele fale do Senhor, ele fale aos nossos corações e que possamos também estar atentos à tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo, em precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então, vamos estar apresentando nosso estudo. Eu coloquei só slides só dos pontos do estudo, tá bom? Não vai ser nada, assim, grande, né? Os slides. É só para os irmãos guardarem os pontos do estudo, tá bom? E o texto bíblico que nós vamos estar estudando nessa noite, tá, irmãos? Então, nós vamos estar estudando o texto de Êxodo 32, de 1 a 10. É um texto bastante conhecido de todos, que fala do bezerro de ouro, quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, desagradando a Deus, né, ali quando ele estava no deserto. Então vamos estar agora lendo o texto bíblico, depois vamos estar expondo o texto bíblico para os irmãos. Tá bom? Então eu vou colocar o texto na tela. Ok, os irmãos estão vendo? Sim. Legal. Sim. Sim. Então, o texto nossa noite hoje, Êxodo 32, de 1 a 10, tá? E assim diz o texto bíblico. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou. Ele sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então, irmãos, podemos aí ver no texto que nós lemos que a terrível coisa que é ser infiel ao Senhor, ser insubmisso ao Senhor. E quero introduzir o nosso estudo da seguinte forma. Nós podemos ver, estamos passando hoje por uma dificuldade que é essa doença, que é o Covid-19, o coronavírus, que tem matado
Pastor, está sem som, pastor. Está sem som. Oi, Agora sim. agora voltou? Voltou. Legal. Obrigado, Luiz. Então, eu estava comentando. Estão ouvindo? Beleza. Sim. Sim. Então, eu estava comentando que as doenças, muitas vezes, nos levam nossos queridos rapidamente. Como foi o caso de algumas pessoas que contraíram o coronavírus, né? E doenças são capazes de matar pessoas rapidamente, também tem aquelas doenças que matam as pessoas também devagar, né? E muitas vezes aquela doença que você tem uma má alimentação, não faz exercícios, né? E de repente você tem aí um infarto e pode encerrar a sua existência, porque você não cuidou do seu corpo. Né? E somos todos culpados disso, né? Eu também, muitas vezes, eu sou um sedentário também. E o seu Juraci, que eu estou vendo ele ali, ele faz muito exercício do Juraci. O seu Juraci é um homem de exercício. Eu sei disso que ele fala, ele faz academia, corre, né? Então, eu já não, sou um pouquinho sedentário. Então, também acontece isso com a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós deixamos a nossa situação espiritual, nós vivemos de maneira sedentária, deixamos de ler a Bíblia, de orar, e coisas vão acontecendo na nossa vida espiritual, nós vamos dando tempo para o trabalho, para o lazer, para as coisas do dia a dia, esquecemos da nossa vida espiritual com Deus. E as coisas começam a entrar no nosso ser, coisas que não agradam a Deus. Começam a entrar no nosso ser, que nós desagradamos a Deus aquilo que entra em nossas vidas, nós deixamos acontecer no nosso dia a dia, no nosso lar. Então, isso desagrada ao Senhor Deus. E o povo de Israel, aqui no nosso texto, nós podemos ver que não muito tempo atrás, Deus abençoou aquele povo, tirando eles do Egito. Eles estavam a caminho à terra de Canaã, a terra prometida. E eles já estavam caindo em pecado contra o Senhor. Pecado que desagrada ao Senhor Deus na idolatria. Né? Então, veja, tão pouco tempo que eles tinham saído do Egito, viu a boa mão de Deus libertando eles ali do exército de Faraó, conduzindo eles ali por aquele deserto, dando alimento, deu um líder para ele, que foi Moisés, para eles, e eles seguiam de maneira que não agradava ao Senhor, com a idolatria, com a murmuração. Então, podemos ver então, meus irmãos, quão é difícil isso. Nós recebemos as bênçãos do Senhor, mas logo abandonamos o Senhor pelas coisas do mundo, coisas do dia a dia, pela preocupação. Será que acontecerá amanhã? Será que eu vou ter meu pai, minha mãe amanhã para poder me sustentar? Eu vou ter meu emprego? Vou ter minha saúde? Nós começamos a nos preocupar com coisas que Deus pede que nós não nos preocupemos. Que nós não vivamos de maneira ansiosa, preocupados com os problemas do dia a dia, mas que vivamos o dia, cada dia o seu dia. Não nos preocupamos, não devemos nos preocupar com amanhã. O que vai acontecer amanhã é que Deus sabe todas as coisas. Assim, meus irmãos, nós vamos ver então o que nos leva à idolatria, né? Então, o que nos leva à idolatria? Vamos lá no nosso slide e ver o primeiro ponto do nosso texto, nosso estudo. O que leva à idolatria? A primeira coisa que nos leva à idolatria é incredulidade. O versículo 1 diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então veja, o povo estava meio desesperado, inquieto. Não conseguia ver Moisés que subiu daquele monte. Então, meus irmãos, podemos notar o quê? Que o povo estava incerto do que ia acontecer. Moisés subiu, já fazia um tempo que estava naquele monte, recebendo a lei do Senhor,
E o povo ficou inquieto. Será que se Moisés vai voltar para nos dirigir? Será que ele vai ficar lá no monte? O que vai acontecer com ele? Porque ele é o nosso líder. Deus deixou Arão ali para que pudesse também guiar aquele povo, para ajudar aquele povo enquanto Moisés estava lá no monte. Então o problema ali foi qual? A falta de fé. E crer no Senhor que sustenta. Eles estavam acreditando em quem? Em Moisés. Moisés é o homem de Deus, sim. Mas quem estava com ele ali era o Senhor Deus. Eles não iam confiar em Moisés, mas confiar em Deus em primeiro lugar. Que Deus estava sustentando eles. Que Deus estava com eles ali no deserto. Se Moisés não voltasse por acaso, Deus iria continuar sustentando eles. Mas eles não confiavam em Deus. Eles queriam alguém que pudesse liderá-lo. Eles falaram, Moisés não vai voltar. Né? Então, veja o texto diz, né? Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou a terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, veja, a desconfiança, a falta de crença daqueles homens, por não saber o que será que aconteceu com Moisés. Meus irmãos, então o povo estava com um senso de insegurança, eles não estavam seguros, eles não estavam confiando em Deus, na promessa de Deus, que iria realmente levá-los até a terra prometida. E quantas vezes também eu e você não desconfiamos de Deus, das suas promessas? Não cremos nas suas promessas. Parece que vai demorar as promessas de Deus, parece que Deus não vai cumprir suas promessas, mas Deus cumpre suas promessas para com seus filhos. Mesmo que nós não vamos ver as promessas cumpridas aqui no nosso dia, nós vamos morrer muitas vezes, não veremos pessoas que nós estamos orando por serem salvas, não veremos nossos filhos algumas vezes sendo salvos também, oramos por eles todos os dias, mas Deus cumpre suas promessas para conosco. E a promessa maior foi qual? Que Jesus Cristo veio à Terra. Esses homens do Antigo Testamento não viram Jesus, mas eles creram na promessa. Abraão, Moisés, os profetas, os reis, Davi, creram na promessa de que Jesus iria. E Jesus veio cumprindo a promessa de Deus no Antigo Testamento. E Jesus virá a segunda vez para buscar a sua igreja e vai nos dar novos corpos que vão ressuscitar, corpos gloriosos. Então, meus irmãos, eles se esqueceram o que Deus havia feito no Egito. E quantas vezes também eu e você não esquecemos daquilo que Deus já fez em nossas vidas? Nós acabamos sendo incrédulos também. Esquecemos que Deus já abençoou-nos tão grandemente no passado e nós ficamos hoje com incredulidade no nosso coração. Não temos fé em Deus. Devíamos ter por tudo que Deus fez no passado, principalmente a nossa salvação em Cristo Jesus. Como domingo eu falei na minha mensagem, quantos de nós imaginávamos estar hoje no caminho de Deus, no caminho de Cristo, no caminho que é apertado, a porta estreita, mas quantos de nós perguntamos hoje, quem saberia, quem poderia falar que nós estaríamos seguindo a Cristo hoje? Muitos poderiam falar para mim hoje, eu não, pastor. Eu não seguiria a Cristo porque eu não teria chance nenhuma. Mas Deus nos libertou. Deus, Ele nos libertou do pecado. Deus nos colocou no caminho que só Ele poderia colocar. O próprio Deus nos colocou. Assim, meus irmãos, então também temos que ter fé naquilo que Deus diz. Esse povo não teve fé em Deus. Eles estavam confiando no homem, Moisés. Eles deviam confiar em Deus. E a sua confiança está em quem hoje? Está em Deus ou está nos homens? Está em Deus ou está no seu trabalho? Está em Deus ou está na sua saúde? Está em Deus ou está na sua família? A sua confiança tem que estar em Deus somente. Não nos homens, mas somente em Deus. Então, meus irmãos, vejam que eles pedem algo terrível para Arão. Eles pedem o quê? Eles cercaram Arão, aquele povo, e fizeram ameaças para ele, para que Arão pudesse fazer um ídolo, para que eles viessem adorar, para que fosse um Deus deles, para que eles pudessem ver. Né? Então eles estavam realmente confiando naquilo que eles viam, eles estavam confiando no homem Moisés que eles viam, eles estavam confiando naquilo que eles estavam olhando, mas estavam esquecendo que Deus estava presente com eles, que Deus estava ali com eles todo momento. Mesmo tendo levado Moisés ali para poder receber a lei, que Deus estava presente ali com eles. Então, o primeiro passo para a idolatria é você ser incrédulo. Você não crer
É a falta de fé que o Senhor vai cuidar de você, que o Senhor está no meio do seu povo, cuidando do seu povo. Então, quando nós somos idólatras, não é você... Idolatria aqui, nós sabemos que não é você ter uma imagem na sua casa, que você se prostra diante dessa imagem, mas é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Então, se você não confia em Deus, você começa a colocar coisas acima dele. Ah, eu quero isso, mas vou dar um jeito para poder conseguir isso sem a ajuda de Deus. Ah, Deus está demorando demais. Eu estou pedindo uma namorada, estou pedindo aí para... Eu preciso casar. Deus está demorando demais, eu vou dar um jeitinho, então. Eu vou buscar lá na minha escola uma pessoa que não é crente, vou buscar uma pessoa que não busca Deus, eu vou dar meu jeito, porque Deus não me responde. Então, precisamos deixar o nosso jeitinho e deixar que Deus cuide de nós, que Deus, através da sua palavra, nos oriente o que devemos fazer. Possamos ser pessoas que servem a Ele e não sejamos idólatras. Porque quando nós colocamos a confiança em coisas, nós também estamos sendo idólatras. Nós temos que colocar nossa confiança em Deus em primeiro lugar. Realmente em Deus. Em segundo lugar, que nós podemos ver, em primeiro lugar, nós vimos que a incredulidade nos leva à idolatria. Em segundo lugar, nós podemos ver que a outra coisa que leva à idolatria é a insubmissão ao Senhor. Nós sermos insubmissos ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Veja o que diz o verso 2 a 4 novamente. Ivan, dá para ler para nós, para vocês participarem? Pastor, dá sim. Dê para nós o versículo 2 a 4 aí. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Isso aí, então, agora nós podemos ver que além da incredulidade, que leva à idolatria, também a insubmissão ao Senhor nos leva à idolatria também. É o segundo ponto do nosso estudo. Que a insubmissão nos leva à idolatria também. É interessante notar que o que eles pedem, o que Arão realmente levou o pedido deles à frente, né? Arão também podia ter falado, não, isso está errado, não vamos fazer isso. Mas Arão levou o pedido deles à frente. E podemos ver aqui, o que eles pedem aqui é algo muito estranho, né? O produto que eles iam fazer o ídolo. É algo que Deus deu a eles quando eles saíram lá do Egito. É algo que Deus deu a ele como espólio dos egípcios. Veja aí. Então, uma coisa que Deus deu, uma coisa que era boa, eles fizeram uma coisa que não agrada ao Senhor Deus. Então, quantas vezes também, nós também, como pessoas insubmissas, também as coisas que Deus nos deu, pelo seu agrado, pela sua vontade, pelo seu querer, e nós pegamos essas coisas que Deus nos deu e fazemos ídolos na nossa vida. Coisas que são boas, mas que nós fazemos ídolos na nossa vida. Deus nos deu, Deus nos abençoou, e nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor com essas coisas. Então precisamos tomar cuidado também, irmãos, com aquilo que nós ganhamos de Deus, com aquilo que nós somos presenteados por Deus. E nós não fazemos isso um ídolo, desagradarmos ao Senhor Deus. É isso que aquele povo fez. Pegou aquilo que Deus tinha dado a eles e eles fizeram ídolos, né? Então, veja aí. Arão estava, então, de mão também dadas com o pecado. Isso um líder não faz também. Um líder deve fazer o quê? Exortar, corrigir. Não, isso aí você não deve fazer, não faça. Então, o Arão também estava errado aqui também, na forma que ele agiu. Deveria ter realmente corrigido o seu povo e não ter feito aquele ídolo, para que o povo pudesse adorar. Então, o líder deve buscar primeiro a Deus, em primeiro lugar. Então, o presbítero, o diácono, o pai de família, deve, em primeiro lugar, buscar o Senhor Deus. Então, lembre-se, pai, que você é o líder da sua casa. Não deixe que seus filhos sejam submissos ao Senhor. Não deixe que a sua esposa seja submissa ao Senhor. Mas leve a sua casa a ser submissa ao Senhor Deus. Que aquilo que Ele dá para vocês não venha virar submissão a Deus,
mas que venha virar realmente serviço ao Senhor Deus, serviço aos irmãos, aquilo que Ele tem nos dado todos os dias. Então, o texto nos mostra então que não podemos calar diante do pecado. Arão calou diante do pecado. Arão ficou quieto diante daqueles homens. Ele só aceitou as ideias, aceitou a sugestão e ficou calado e fez aquilo que não agradava ao Senhor Deus. Então, o líder também não pode ficar calado diante do pecado. O líder no seu lar não fica calado diante do pecado dos filhos. O líder na igreja não fica calado diante do pecado dos irmãos. O líder tem que falar, tem que ir contra o pecado. Não deixar o pecado realmente ficar grande dentro da igreja, dentro de sua casa, mas cortar o mal realmente no primeiro momento que ele sabe do pecado. Faça isso, meu irmão, que Deus vai se agradar de você e vai te ajudar a fazer isso também. Diante das pressões, muitas vezes vem o medo e nós nos calamos. Imagina Arão, ali Arão foi cercado, ali o texto fala, né, que ele foi cercado, acercou-se de Arão os homens, os fizeram ameaças para que Arão pudesse fazer um ídolo para eles. Então, também teremos isso no nosso dia a dia também. Pessoas vão nos ameaçar, pessoas vão estar nos cercando para que façamos o mal, o pecado. Nós temos que ser corajosos, não podemos temer e temos que buscar a Deus e fazer a vontade do Senhor Deus sempre. Então, aqui é um exemplo que não devemos seguir de Arão, nos calar diante do pecado, mas devemos realmente buscar fazer a vontade de Deus diante das ameaças do mundo, das ameaças da nossa sociedade. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, mesmo que isso venha nos custar caro, venha nos custar um trabalho, venha nos custar muitas vezes uma amizade que era tão boa, era tão grande, vai diminuir essa amizade. Mas por quê? Você tem que agradar a Deus em primeiro lugar, ao Senhor nosso Deus em primeiro lugar. Então não podemos, pais, nos calar diante dos filhos. Nós temos que temer ao Senhor. Não devemos calar diante dos homens, nós devemos temer ao Senhor. Não devemos tentar manipular a nossa liderança, irmãos. Muitas vezes nós queremos tentar manipular a nossa liderança também. Vamos tentar conversar lá com o pastor, né? Com os presbíteros, com os diáconos. Conversar com meu pai. Quem sabe dá um jeitinho e deixa a gente fazer isso. Está errado, né? Mas que problema tem? Tanto que não possamos também tentar manipular a nossa liderança para cometer o pecado, mas que possamos ser pessoas que buscam a santidade, que buscam a vida realmente reta, que não queira realmente o pecado na sua vida, mas que possamos buscar a vontade do Senhor cada dia mais. Assim, o segundo passo para ter você ser um idólatra, além da incredulidade, é a insubmissão ao Senhor, né? Então, você ser insubmisso ao Senhor Deus. E nós temos lá o mandamento que Deus diz que não devemos o quê? Fazer imagem de escultura, mas devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus. E tem ainda o terceiro passo para uma pessoa que quer realmente ser uma pessoa idólatra. O terceiro passo, que nós vamos colocar aí na tela, terceiro passo. Guarde aí os pontos do nosso texto, nosso estudo, tá? Terceiro passo é a infidelidade ao Senhor. Versos 5 e 6. Convidar... Juraci, você pode ler para nós? Juraci não está ouvindo, né? Vou pedir então... Está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Você pode ler para nós? O senhor está me ouvindo? Estou sim. Luiz, lê para nós, Luiz, então. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então veja aí. A idolatria, né, o que leva também a fidelidade ao Senhor. Então veja que edificou um altar. Veja que Arão, ele fez exatamente algo que ele faz para o Senhor, Deus verdadeiro.
fez um altar, uma festa ao Senhor, holocausto, trouxeram oferta pacífica para uma oferta de paz com seu Deus. Veja que ele fez tudo o que ele faria para o Senhor, ele fez para esse ídolo falso, esse Deus falso. Então veja, Arão fala então, esse é seu Senhor, né? Então tragam ofertas para eles, né? Então, e assentou-se para comer e beber. Então veja, tudo o que ele fez é o que ele faria para o Deus verdadeiro, ele fez para um Deus falso. Então veja, meus irmãos, então veja tudo que ele fez aí, é algo realmente terrível. É algo que mascarou o pecado, né, o que ele fez. Mascarou o pecado deles. Vamos fazer igualzinho, se fosse fazer para o Senhor, nós faríamos assim. Então vamos fazer também agora com esse ídolo falso aqui, com esse bezerro de ouro, vamos fazer igual. E nós também muitas vezes fazemos igual também na nossa vida. Queremos mascarar o nosso pecado, o nosso erro diante das pessoas. Vamos fazer desse jeito aqui que vai ficar algo parecido com o que nós fazemos na igreja, né? É parecido. E nós acabamos errando porque nós queremos mascarar o pecado, queremos esconder o pecado das pessoas, mas não escondemos o pecado de Deus. Deus estava vendo o que eles estavam fazendo no coração deles. Deus estava vendo que eles estavam realmente adorando um Deus falso. Estava esquecendo do Deus verdadeiro que tirou eles da terra do Egito. E muitas vezes eu e você também fazemos isso igualzinho. Mascaramos o nosso pecado, esquecemos o que Deus fez no passado conosco e queremos fazer aquilo que nos agrada, que agrada o nosso coração, que agrada as pessoas, né? Então, muitas vezes nós fazemos algo que parece que o nosso coração está pedindo, sentindo no coração deve fazer isso, mas Deus não se agrada. Você começa a mascarar o seu pecado, esconder o seu pecado, e Deus não se agrada, não. Muitas vezes falamos que aquilo é vontade de Deus, quando não é vontade de Deus nada. Muitas vezes falamos que oramos por aquilo e não oramos nada. Muitas vezes falamos, eu li a Bíblia, lá na Bíblia está escrito, muitas vezes não está escrito nada na Bíblia daquilo que foi revelado para você. Você mascara a vontade do Senhor Deus. Então, cuidado com isso, meu irmão. Idolatria, então, é aquilo que nós estudamos até agora. É você não crer em Deus, ser incrédulo, você ser insubmisso ao Senhor, você ser infiel ao Senhor. E como Deus desagrada na infidelidade do seu povo. Podemos ver lá em Jeremias que Deus ele fala como uma noiva que foi infiel a ele, foi Israel a Deus. E Deus não se agrada da infidelidade da sua igreja, da sua noiva. Deus odeia a infidelidade das pessoas. Por isso que ele colocou o casamento como algo que tipificava o seu casamento com a igreja. Assim como o casamento, um homem e uma mulher se unem, e Deus realmente ordena que eles sejam fiéis até o fim da vida, Deus também quer isso da sua igreja. Fidelidade para com Ele, porque Ele é fiel para conosco. Graças a Deus que Deus é fiel para conosco, porque quantas vezes eu e você fomos infiéis a Ele? Não permanecemos com aquilo que nós prometemos a Ele, pecamos, erramos contra Ele. Assim precisamos pensar nisso nessa noite, meus irmãos. Essas 3 coisas que até agora aprendemos. O que nos leva à idolatria? A incredulidade, a insubmissão, a infidelidade. Então, pensando um pouquinho agora, aplicando um pouquinho esses 3 pontos até nós entrarmos nos outros 2 pontos finais, pensando um pouquinho nesses 3 pontos, uma prática na nossa vida mais um pouquinho, pensando na incredulidade. Você crê realmente num Deus como Ele é, de fato, quem Ele é, como Ele trata você? Você crê nesse Deus que é soberano sobre sua vida, sobre o mundo, sobre as pessoas? Você crê nesse Deus? Você crê num Deus todo-poderoso? Um Deus realmente que é um Deus onisciente, onipresente, onipotente? Você crê nesse Deus? Muitos não creem. Muitos dizem até cristãos e não creem num Deus que é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Muitas vezes você não crê que Deus pode prover o seu sustento. E você idolatra o seu trabalho, sua carreira. Muitas vezes você não crê que o Senhor vai te proteger. Você idolatra o seu cônjuge. Muitas vezes você não confia que Deus cuida dos seus filhos. Você idolatra o sistema educacional que você colocou ele. Você idolatra uma pessoa que está educando ele. Então precisamos entender. Precisamos hoje crer somente em Deus, que Deus pode me sustentar. Que Deus me dá sustento para meus filhos, para minha esposa, para minha família, para minha igreja. Só Ele realmente para fazer isso.
Ou será que você está trilhando no caminho da insubmissão? Não no caminho da incredulidade, mas no caminho da insubmissão. Você sabe que Deus condena todo tipo de imoralidade. Entretanto, você muitas vezes não tira o olho da pornografia. Deus condena essas coisas. Você sabe que Deus condena a língua maledicentes, mas você insiste em falar mal do seu irmão, do seu amigo. Então precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. O seu problema qual que é? Incredulidade, insubmissão ou infidelidade? Você não valoriza o seu relacionamento com o Senhor Deus. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, realmente um relacionamento que agrada a Ele, conforme a sua palavra, conforme o seu querer. Não somos insubmissos com Ele. Somos infiéis a Ele. Muitas vezes, o seu desejo de sucesso o leva a não ter momentos de oração e de leitura da Bíblia. Você prefere ter sucesso. Você é infiel ao Senhor Deus. Muitas vezes, o desejo de você ter uma liderança que aceita sua liderança, você é como Arão. Você deixa o pecado passar, você deixa as coisas erradas passarem, para você ser aceito diante das pessoas. Você é infiel ao Senhor. Então, cuidado com a idolatria. São 3 coisas que nós aprendemos aqui que podem levar você à idolatria. Essas 3 coisas precisam ser tiradas da sua vida, da minha vida, quando elas aparecerem. Mas, temos que entender que o Senhor aqui, a partir do verso, aqui nós podemos ver, que a partir do verso 7 ele vai mudar o tom de conversa com o povo e com Moisés. Mas antes temos que entender outra coisa. Temos que entender a necessidade que temos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele foi realmente, ele creu nas promessas que seu Pai deixou a ele. Ele veio a este mundo, morreu por nós. Ele veio a este mundo, fez a vontade do Pai completamente. Ele como Deus encarnado, ele esteve aqui. Jesus Cristo não foi insubmisso, mas ele foi submisso. Ele fez a vontade do Pai. Ele foi fiel e foi crucificado na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi realmente pessoa que teve fidelidade. Até hoje ele é fiel a nós, porque ele morreu por nós, pelas suas ovelhas, como temos aprendido no domingo. Assim, meus irmãos, qual a resposta de Deus à idolatria? Vejamos agora o nosso 4º ponto. A resposta de Deus à idolatria. O que Deus fez com o povo idólatra? A resposta de Deus à idolatria, versículos 7 e 8. Convidar a nossa irmã Sandra que leia para nós, 7 e 8, Sandra. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então veja, irmãos, aqui é a resposta da idolatria. Deus falou a Moisés: vai, desce, porque esse povo se corrompeu. E a ideia de corromper aqui, meus irmãos, no original é a ideia de perda total. Tá? É como quando você bate um carro e vai lá ser duradouro, lá vai ver, deu perda total. Né? Então, a ideia de perda total, esse povo se corrompeu. Nada se aproveita desse povo, nada. Então, vá, desce, Moisés. Tá? Então, quando Deus fez a promessa de aliança, ele disse que esse povo seria dele. Quando Deus fez a promessa a Abraão, falou para que Abraão? Falou Abraão o quê? Que ele faria de Abraão uma grande nação. Então, agora ele fala que esse povo não presta para nada. Ele se perdeu. Então, meus irmãos, veja que Deus fala que esse povo parece que é de Moisés agora. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, então fala Moisés, o teu povo fez isto. O teu povo, por quê? O pecado da idolatria traz separação de nós para com Deus, nos separa de Deus. Entretanto, não para aí. Deus detalha o pecado do povo. Esse povo depressa tem se desviado do caminho que ele tinha ordenado. Deus ordenou um caminho para eles seguirem, para que eles não
não temesse os homens, para que eles não idolatrassem, não tivessem ido nas suas vidas. Deus trilhou um caminho para eles, só que eles saíram desse caminho. Eles fizeram um bezerro de fundição, eles se inclinaram a ele, ofereceram sacrifícios, e disseram: este é teu Deus, Israel, que tirou da terra do Egito. Veja que coisa terrível. Falou, inclusive, que este Deus que eles fizeram, que tirou ele da terra do Egito. Que coisa terrível. Foi o Deus verdadeiro que tirou eles da terra do Egito. E quantas vezes também você não afirmamos que certas coisas foi por minha força, foi porque eu fiz, porque aquela pessoa fez por mim. E esquecemos que é que Deus que mexe a vida dos homens para nos ajudar. É Deus que faz tudo por nós, pelos seus filhos. Se eu fiz algo, é porque Deus me deu força. Porque Deus me deu direção, se eu fiz algo. Então, é Deus que faz tudo por nós, meus irmãos. Então, eles haviam esquecido que há pouco tempo Deus havia dado bênçãos imensuráveis para eles. Deus realmente abençoou eles grandemente. E eles se esqueceram desse Deus e colocaram para outro Deus, um Deus falso, esse Deus que tinha abençoado eles. Então, cuidado também, que eu e você também não caímos nesse pecado, de dar a outros aquilo que eu tenho, por ter conseguido, porque alguém deu para mim. Realmente, Deus usa pessoas, instrumentos nas nossas vidas, mas, em primeiro lugar, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá instrumentos nas nossas mãos, é Ele que nos dá força para ajudar alguém ou para nos ajudar. É Deus que faz tudo isso. Então devemos prestar culto somente a Deus. Em primeiro lugar, é Deus que nos dá todas as coisas. Não é um homem, não é um amigo, não é seu pai, sua mãe, seu filho. Mas em primeiro lugar, é Deus que faz tudo por nós. Então veja, meus irmãos, aquele povo estava realmente pensando que Deus realmente tinha esquecido deles, mas Deus estava presente com eles ali. Eles creram que aqueles ídolos poderiam perdoá-los, aqueles ídolos poderiam ajudá-los, mas não. Foi Deus que fez tudo por eles. E agora Deus estava dando a lei a Moisés, para que eles pudessem ter uma lei para poder seguir a Deus, para que eles pudessem orientar a vida deles. Deus estava dando uma lei para eles. E o Senhor, então, detalhou o pecado daqueles homens. Se fôssemos dar um castigo para aqueles homens, se Deus fosse dar um castigo na hora ali, teria fulminado aqueles homens. Teria realmente acabado com aqueles homens. Deus falou: vai e desce. Então o Senhor ainda mostra misericórdia para aqueles homens, aquele povo de Israel. Vai e desce, Moisés. Vai lá, porque se eu for ali, eu vou destruí-los todos, vou realmente matar todos aqueles homens. E ele envia então o profeta. O povo correu um sério risco de serem exterminados pelo Senhor. Mas Deus ainda teve misericórdia, mandou Moisés, mandou um mediador ali. E nós podemos ver isso no versos 9 e 10. Deus mandou um mediador para poder realmente ir ao seu povo. Vejamos no versos 9 e 10, ali do nosso estudo. Deus estabelece então um mediador. E disse o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles meu furor, e eu os consuma, e te farei uma grande nação. Então veja, Deus fala que aquele povo é um povo de dura serviço. Então Deus estabelece um mediador para aquele povo. Realmente um mediador que pudesse realmente ir até lá e falar com aquele povo e dar, realmente repreender aquele povo. Aquele povo é um povo de dura serviço. O que é um povo de dura serviço? Dura serviço servia para poder descrever animais duros mesmo, difíceis de serem manipulados, desobedientes, rebeldes. Um animal que não queria fazer tarefas específicas. Então, Deus falou que esse povo era assim também. Um povo de dura serviço, um povo difícil. Um povo realmente que não queriam ser desobedientes, não queriam ouvir a voz de Deus. Então, era um povo de dura serviço. E o versículo 10 diz, né? Para que o meu furor não se acenda contra eles e consuma. Então, realmente, Deus
queria consumir aquele povo por causa do pecado deles. Deus não suporta o pecado. Precisamos de um mediador entre nós e Deus. E esse mediador que Deus nos colocou em nossas vidas foi Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Porque se não fosse mediador, nós teríamos já sido consumidos pela sua ira. Mas através de Jesus Cristo nós temos somente uma mediação entre nós e Deus, porque Ele nos trouxe paz entre nós e Deus. E foi isso que Moisés aqui serviu, de mediador. Moisés era um mediador que era pecador, um mediador realmente que errou, que pecou, mas Deus fez isso tipificando Jesus Cristo. Ele foi um tipo de Jesus Cristo, Moisés. Assim como Moisés foi um mediador terreno, falho, Jesus Cristo é um mediador perfeito, por excelência, que não errou, que não pecou, que derramou seu sangue para nos purificar e para nos dar paz diante de Deus, Pai. Então, meus irmãos, vejam, essas palavras mostram quanto Deus odeia o pecado, quando Ele fala que está furioso com aquele povo. Ele está a ponto realmente de exterminar aquele povo, porque Deus odeia o pecado. E quantas vezes eu e você ficamos brincando com o pecado, aquilo que Deus odeia. Então, não brinque com o pecado. Pare de pecar se você hoje tem vivido uma vida que não agrada ao Senhor Deus. Pare de pecar. Busque santidade na sua vida. Eu sempre lembro daquele versículo de 1 João. Aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Não pode dizer que é um filho de Deus, realmente, porque realmente nunca conheceu a Deus. Então precisamos parar com isso, meus irmãos, porque Deus odeia o pecado. Se não fosse Jesus Cristo, Deus terminava todos nós aqui. E Deus um dia vai derramar sua ira sobre aqueles que não crerem em Jesus Cristo. Esse dia já está preparado para aqueles que não crerem em Jesus Cristo, seu juízo final, onde vai derramar a sua ira vai ser eterna. No inferno realmente vai ter dor eterna, a ira do Senhor vai ser derramada ali, a presença do Senhor será a ira dele ali presente naqueles homens que não creram nele. Então precisamos pensar o que o pecado traz para nossas vidas. O que o pecado poderia trazer para nossas vidas? A ira de Deus. Mas Deus foi tão misericordioso que mandou Jesus Cristo, o nosso mediador entre nós e Ele. Por isso que a ira dele não é derramada sobre nós, porque nós temos o sangue de Jesus Cristo que apazigua a ira de Deus. Graças a Deus por isso. Então veja, o que Deus fala com Moisés. Deixa eu destruir esse povo, mas eu vou manter a fidelidade pactual com você. Veja o que o texto diz. No final do versículo 10. Eu farei de ti uma grande nação, Moisés. Eu vou destruir esse povo, mas eu mantenho minha fidelidade pactual. Eu vou fazer meu pacto com você, Moisés. Mas Moisés faz aqui um papel de mediador, meus irmãos. Então, Deus não precisa pedir permissão para fazer nada, nem como para Moisés, nem para mim, nem para você, porque Ele é soberano. Ele faz aquilo que bem entender, conforme seus decretos. Mas veja, Deus ainda coloca a sua misericórdia. Eu farei de ti uma grande nação, Moisés. Eu não esqueci da minha aliança que eu fiz com Abraão, que eu fiz com seu povo. Eu não esqueci dessa aliança que eu fiz com o meu povo. Eu vou permanecer com essa aliança. Eternamente eu vou permanecer com essa aliança. E Deus permanece com essa aliança até hoje, meus irmãos. Então veja, é interessante notar que Deus mandou ele descer, né, Moisés. Desce lá, vê o que aquele povo está fazendo. Esse povo está pecando contra mim. Fizeram um bezerro de ouro. E Jesus Cristo também veio neste mundo, desceu até aqui, até nós, porque nós éramos pecadores. Nós precisávamos de alguém que não era pecador como nós. Ele veio, desceu até aqui, porque nós estávamos andando em caminhos errados, em caminhos tortuosos, em caminhos que não agradavam a Ele. E Jesus Cristo veio até aqui, para que nós não pudéssemos ser consumidos pela ira de Deus, mas Jesus Cristo recebeu a ira de Deus sobre ele por causa dos nossos pecados. Então, nessa noite, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra para você. Você tem sido a pessoa incrédula diante daquilo que Deus tem feito? Você não tem confiado em Deus, nas suas promessas? Ou você tem sido a pessoa insubmissa às suas ordens? Você não tem buscado ao Senhor da maneira correta? Você não obedece suas ordens? Ou você tem sido uma pessoa infiel ao Senhor? Você não tem realmente sido, você não tem buscado
Você é uma pessoa que tem buscado ser fiel nas suas condutas, no seu falar, no seu dia a dia. E lembre-se que Deus odeia o pecado, que Deus age contra o pecado. Se você não tem Jesus Cristo como seu mediador perfeito, você está perdido. A ira de Deus vai ser derramada sobre você. Então, cuidado. Busca o Senhor Deus, porque somente Jesus Cristo pode salvar-nos da sua ira futura. E lembre-se que Moisés foi o mediador falho, Moisés, mas Jesus Cristo foi o mediador perfeito. E a Ele nós devemos buscar nos momentos difíceis, momentos de tristezas, no momento que nós cometemos um pecado, peça perdão, porque o seu pecado já foi perdoado em Jesus Cristo. Confesse seu pecado diante de Jesus Cristo. O seu pecado já foi perdoado totalmente em Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus purifica todo pecado. Não é algum pecado, não é um pecado, mas é todos os pecados Jesus Cristo perdoou-nos na sua cruz. Podemos viver em paz, mas não podemos viver em pecado, porque nós somos de Jesus Cristo. Nós temos que viver uma vida santa, reta, diante do nosso Deus. Então se aproxime de Deus, busque a Deus, tire os ídolos da sua vida, tire aquilo que desagrada a Deus da sua vida, mas busque o Senhor Deus. Líderes, lembre-se que você deve buscar a vontade de Deus sempre. Buscar a Deus, o que significa? Você, em primeiro lugar, ser uma pessoa que busca santidade. E ao seu redor, na sua casa, em primeiro lugar, buscar que seus filhos, sua esposa, sejam pessoas que buscam santidade também. Você é líder na igreja, buscar que ali os irmãos vivam em santidade também. Vivam longe do pecado. No seu trabalho, você tem que ser exemplo. Realmente, tem que ser exemplo de fidelidade, submissão ao Senhor Deus. Não ao seu patrão, não ao seu chefe, mas ao Senhor Deus em primeiro lugar. Porque Ele que nos concede todas as coisas. Então, possamos ter cuidado dessas três coisas que aprendemos essa noite. Cremos no Senhor Deus, confiar nas promessas do Senhor Deus, buscarmos sermos submissos ao Senhor Deus, buscarmos sermos fiéis a Ele. Lembrando que Ele é aquele Deus que odeia o pecado, mas que Ele mandou Jesus Cristo como nosso único mediador entre Ele e nós. Ele que nos dá paz, Jesus Cristo somente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a conseguir essas coisas, porque sabemos que nossas forças mesmo não conseguimos nada, mas Ele nos ajuda sempre. Que Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Vou convidar o nosso irmão José, está ouvindo? Kátia? Oi, pastor. Você pode orar para nós? Posso, pastor? Você ora para nós, pedindo que Deus nos ajude realmente a sermos pessoas que agradem o seu nome, a mais e mais? Bom, pastor. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, aos seus pés, te rogando a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Nos capacitando, Senhor Deus, para andarmos no teu santo e reto caminho, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a compreendermos os nossos pecados e nos colocarmos diante de Ti, Senhor Deus, através de Cristo Jesus, e rogando, Senhor Deus, pela nossa restauração, ó Pai. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender, Senhor Deus, as nossas fragilidades, ó Pai. Temos força o suficiente para negar a nós mesmos e buscarmos em Cristo Jesus, Senhor Deus, a verdadeira conduta do cristão, Senhor Deus. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos humildade, mansidão de espírito, consciência, Senhor Deus, e buscarmos a Ti, Senhor Deus, noite e dia. Amém. Tenha piedade de nós, ó Deus, e nos capacite, nos ajude, nos fortaleça. E através de Cristo Jesus, Senhor Deus, que eu peço. Amém. Amém. Graças a Deus. Algum irmão gostaria de comentar alguma coisa?